Quem não sabe quem é o cliente ideal está perdendo dinheiro, todo dia perdendo venda, cliente, dinheiro e não sabe por quê. Eu vou explicar aqui agora, hoje, o que você tem que fazer para entender quem é o seu cliente ideal. Então, vamos lá. Quem representa o cliente ideal? Primeiro, eu vou explicar da diferença. Existe uma diferença enorme do público que você escolhe para o público que escolhe você. O que isso quer dizer? Se você não sabe quem é o seu cliente ideal, se você não sabe o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra, você vende para quem escolhe você. É como se você... Sabe aquela metralhadora do Arnold Schwarzenegger naqueles filmes Exterminador do Futuro, que ele sai atirando para tudo que é lado? E não acerta em ninguém? Só no filme que ele dá 10 tiros, cai 20 pessoas. Mas o tiro é tão que não acertou em ninguém. Ok? Você pode vender para todo mundo, se você quiser. Saiba de uma coisa, eu não vendo para todo mundo. Eu não quero vender. Eu não quero vender para todo mundo. Por exemplo, carinhosamente, eu não gosto de cliente chato. Quando eu percebo que o cliente... Por exemplo, a gente já negociou várias vezes treinamentos, consultorias, treinamentos corporativos nas empresas, consultoria. Se eu percebesse que a pessoa era chata demais, a pessoa era o tipo de pessoa que não bota em prática, eu não vendo. Você não vai ter problema lá. Eu escolho... É foda que a gente vem trabalhando para poder fazer isso, né? E eu escolho porque eu aprendi a trazer a pessoa certa. Então, você pode vender para todo mundo que te escolher. Essa é a diferença do público-alvo. O público-alvo é um segmento grandão. Por exemplo, a Carol... Carol, você trabalha com assistência funerária, não é? Então, ó, quem é o público-alvo da Carol? Todo mundo que está vivo. Ok. Mas esse é um mercado muito grande, Carol, que pode acontecer de muita pessoa não dar valor. Existe um mercado menor, que é o cliente ideal. É uma fatia que tem muito mais interesse em comprar com você. Quando você descobre quem é essa fatia, quem é esse cliente ideal, você explode de vender. Claro, você pode vender mesmo para uma pessoa que não seja seu cliente ideal, mas toda a sua comunicação tem que ser para esse cliente ideal. Eu vou começar a construir aqui para você. E o bom que eu estou muito aquecido. Primeiro, um dos meus temas que eu mais gosto, porque muita gente, eu não sei se você sabe, você que está aqui participando, muita gente desvende. Tem muita gente que o cliente vem querendo comprar com você, mas você não fala o idioma do cliente, você não fala o que o cliente quer ouvir. Você fala, ele não presta atenção e você desvende. Quer ver? Provavelmente já aconteceu com você de ir em alguma empresa, foi numa loja, numa clínica, foi numa empresa qualquer. Você queria comprar um produto, você queria comprar um serviço, você tinha uma necessidade, você tinha dinheiro vivo, ou dinheiro lá no cartão. Você entrou querendo comprar, porém, a pessoa que te atendeu, ou a vendedora, o vendedor, ou o dono ou dona da loja, da empresa, a pessoa não falou o que você queria ouvir. A pessoa não deu todos os detalhes que você queria. O que a pessoa falou te confundiu. O que a pessoa falou te fez perceber que você não precisava comprar aquilo. E aí você agradeceu, disse que estava só pensando, que ia conversar com o marido e esposa, que era uma pesquisa, só que depois você voltava e você saiu e não comprou. Já aconteceu com você? Você entrou para comprar, e a pessoa desvendeu, a pessoa convenceu você a não comprar com ela. Então, o ideal é a gente escolher, eu vou ensinar vocês a entender quem é o cliente ideal e como buscar essa pessoa. Se já aconteceu com você de procurar um cliente e ir comprar algo e quem estava vendendo convenceu você a não comprar, isso também acontece com você, com o seu cliente. Várias vezes o seu cliente foi comprar com você, você não conseguiu se conectar com ele, não conseguiu falar o que ele queria ouvir para comprar, e a pessoa não comprou.
Entendeu? Isso é muito ruim. E normalmente é porque você não disse que o cliente queria ouvir comprar. O Bruno comentou aqui, ó. Aconteceu ontem, fui trocar de operadora de celular da empresa, o vendedor falou tudo que não dava para fazer, ao invés de me mostrar as vantagens. Resumo, vou continuar com a mesma operadora. Então, olha só, o Bruno foi trocar de operadora, o vendedor convenceu ele a não trocar. E eu tenho um caso, Bruno, sensacional, não sei se você já viu esse depoimento, de um aluno nosso, Luiz Fernando, do GNV, que ele saiu numa quinzena, ele vendia... Ele foi no alavancagem. Não, ele foi no treinamento coach de vendas. Numa quinzena, ele vendeu 4 kit gás e na outra ele vendeu 31, se eu não me engano. Porque ele percebeu que o cliente chegava e ele falava tudo que o kit gás era ruim. Ele não contava o que era bom, para evitar do cliente voltar depois e reclamar com ele. Quando ele entendeu que ele estava desvendendo, ele mudou o papo dele. E deixa eu pegar esse gancho aí do que eu falei aqui. Você precisa é de uma grande sacada. Eu vou dar várias. Mas uma. O Luiz Fernando, ele aprendeu que ele estava desvendendo. Ele parou de desvender, multiplicou por... Não, ele vendeu 41. Ele saiu de 4 numa quinzena e vendeu 40 na outra. Ele saiu de 4 para 40, multiplicou por 10 vezes o resultado. Ele tem um vídeo gravado e ele falou, quem estava lá no... A Carol falou assim que... Você lembra? Você estava no TCV, não estava, Carol? Você viu ele falando lá. Ele falou no público, no microfone, para a galera toda, não é papo meu, não. Uma sacada. Parou de desvender, multiplicou. Ô, Charles, eu vou continuar aqui, mas Charles fez uma pergunta. Como podemos escolher o cliente sendo supermercado? Charles, eu tenho um outro depoimento do VT7, de um aluno do VT7, do Alberto. Ele tem 3 empresas, supermercado, ele é sócio de 3 empresas, supermercado, posto de gasolina e uma casa de material de construção. Vou repetir o que eu falei. Toda pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode entrar no supermercado. Mas quando você... Ele fala isso num vídeo depoimento que ele gravou. Ele tem um supermercado, ele fala que ele não imaginava que era possível entender o cliente ideal do supermercado. Mas ele entendeu quem era o cliente ideal dele e, nesse momento, ele passou a atender todo mundo que chegava lá, mas ele percebeu que eles desenvolveram soluções que fez vender muito mais. Ok? Então, vamos lá. Anota aqui algumas definições de cliente ideal. Vamos começar a construir o conceito de quem é o seu cliente ideal. Número 1, o cliente ideal, ele percebe mais valor. Preço é o que o cliente paga. Preço tem a ver com dinheiro. Então, jamais diga, o meu valor é R$100, R$1.000, jamais. O seu preço. Preço representa dinheiro. Preço é o que o cliente paga. E valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente passa a receber quando começa a interagir com você. Então, preço é o que o cliente paga, valor é o que o cliente recebe. O cliente ideal, ele percebe mais valor. O que é perceber mais valor? Ele pede menos desconto, ele não pede desconto. Ele aceita pagar o que você está pedindo, ele vê que o preço é justo. O cliente ideal, ele gosta do preço. Ele vê que seu preço é justo. Ele tem menos objeções. O que é objeção? Uma objeção é um motivo ou uma razão para não comprar com você. O cliente ideal, ele compra mais. O cliente ideal te indica. O cliente ideal é aquele cliente maravilhoso. É o que compra várias vezes. Ok? Então, esse é o perfil que vocês têm que buscarem o tempo todo. O tempo todo eu estou... E buscar o entendimento sobre o cliente ideal é um processo contínuo. A vida toda a gente está estudando o cliente ideal para poder gerar mais valor. Por quê? Vamos lá, outros critérios para o cliente ideal. O número 1, capacidade de pagamento. O cliente ideal, ele pode pagar. E vou lembrar a você que uma questão de preço, provavelmente, quem aqui vivencia
a seguinte realidade. O cliente fica pedindo desconto, fica dizendo que está caro, fica pedindo para parcelar, fica dizendo que não tem dinheiro. Isso acontece com você? Geralmente, quando o cliente fica pedindo valor, fica pedindo desconto, é porque você não gera valor suficiente. Você não consegue fazer que esse cliente entenda que é prioridade para ele. Eu vou dar um exemplo. Nessa turma do VT7, a turma começou tem 2 semanas, né? Está indo para a terceira agora. Nessa turma, nós temos gente que pediu dinheiro emprestado para se inscrever. Eu tenho gente que pediu dinheiro, o cartão de crédito emprestado de amiga para se inscrever. Tem aluno que parcelou em 10, 12 vezes no cartão de crédito sem saber como ia parcelar. Teve gente que pagou no cheque especial e alguns deles estão aqui. Estão aqui hoje. Mas por que eles fizeram isso? Que eles viram prioridade e foram certíssimos. Porque se a pessoa fala, eu não tenho dinheiro, mas beleza. O VT7, qual a promessa do VT7? É dobrar as vendas em 60 dias. Então, em até 60 dias dobra. Mas tem aluno, o Wilkmar, ele fez inscrição no VT7, começou na segunda-feira, na terça-feira, o lucro dele pagou 3 vezes e um pouquinho mais de 3 vezes o VT7. Então, ele pagou, o que ele recebeu, pagou o VT7 3 vezes, o lucro, que gera resultado rápido. O Gustavo está comentando. Olha lá, o Gustavo, eu pedi dinheiro para o banco 12 vezes no cartão. O Gustavo parcelou no cartão. Tem gente que não tinha dinheiro. E o Gustavo comentou ontem que foi esse mês, o Gustavo? Julho ou foi junho? Foi o seu recorde de venda. Não está fácil para ninguém. Mas o Gustavo, olha só, o Gustavo é vendedor de uma empresa. Logo, logo vai ser empresário. O Gustavo não tinha dinheiro para se inscrever, parcelou em 12 vezes e, desta forma, o primeiro mês foi um recorde de vendas. Por que o Gustavo fez isso? Porque o Gustavo viu prioridade. O que eu quero dizer com isso? O cliente, se você estiver falando com um cliente ideal, que é esse desenho que eu vou explicar aqui agora, se ele não comprar com você, quer dizer que ele não viu você como prioridade. Você não fez ele ver você como prioridade na vida dele. Dinheiro sobrando, ninguém tem dinheiro sobrando. Não existe dinheiro sobrando. O dinheiro sempre ou é para comprar alguma coisa ou é para ser guardado, para render juros, para gerar uma proteção para o futuro. Ninguém tem dinheiro sobrando. Mas se você conseguir fazer com que o cliente veja você como prioridade, ele vai aceitar não pagar outras coisas e pagar você. Então, o cliente reclamar do preço, que quer desconto, ou você está falando com a pessoa errada, ou que não é o seu cliente ideal, ou você não gerou valor. Se você não mostrou, se você não fez a pessoa perceber que o seu produto, o seu serviço é prioridade para ela, ela não vai comprar. Número 2, tamanho da dor. Dor é dor emocional, dor psicológica. Essas pessoas estavam muito incomodadas com os resultados dela. Estava doendo. Vender pouco, estava com medo de quebrar, estava com medo de não dar jeito. E muitos dos alunos disseram que o VT7 era o último tiro da espingarda. Então, vamos lá. 1, capacidade de pagamento. Lembrando que não é dinheiro sobrando. Capacidade de pagamento. Consegue fazer o dinheiro necessário. 2, tamanho da dor. 3, pressa para resolver a dor. Tem que ter pressa. Mas para a pessoa ter pressa, na sua apresentação de vendas, você tem que conseguir fazer a pessoa entender o quanto ela vai perder se ela não resolver o problema dela. Olha só o Alencar, é muito legal. Para vocês terem ideia, olha só fazendo aqui, deixa eu ver quem que eu lembro aqui. O Wilmar, que no segundo dia de curso retornou 3 vezes. O Wilmar trabalha ele tem uma empresa de televendas, não é, Wilmar? Televendas para TI. A Geise vende cursos preparatórios, cursos técnicos. Vital é representante comercial de autopeças. Jucemara vende cursos livres, cursos de graduação, pós, mestrado e doutorado. O Alencar, que legal, Alencar. Alencar trabalha ele tem uma empresa de facilities, terceirização de mão de obra, para portaria, faxina,
China, secretaria. Ó, o VT7 funciona mesmo. Eu estava com uma venda perdida, usei técnica aprendida e recuperei a venda. Que legal. Ó, a Geise já ia pedir demissão, pois se sentia mal pela situação do resultado ruim. Então, eles estavam com a dor doendo. E pela dor estar doendo, eles tiveram pressa em resolver. Então, olha só, o tamanho da dor, e nos vídeos, nas minhas abordagens, o script de venda da minha equipe, fez eles perceberem que aquela dor daria muito problema e fez com que eles quisessem resolver rápido. Então, outra, percepção de valor. Pessoas que entendem, se forem explicadas da forma correta, o valor que elas vão receber. Outra, facilidade para encontrar. Não adianta o cliente ideal um lugar que você não está num lugar que você não consegue encontrar. O que eu fiz? Olha a dica. O que eu fiz para vender para a maioria dessa galera aqui que está no VT7? Eu comecei a fazer live, eu passei 2 meses fazendo lives nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, durante 2 meses, às 11 da noite, de 11 à meia-noite. 2 meses. E as pessoas começaram a assistir, começaram a ser ajudadas, começaram a botar em prática, começaram a aumentar as vendas e começaram a me acompanhar. Tinha gente que toda noite estava lá. Dodô era um. Toda noite estava lá. Tinha uma galera lá que estava me seguindo. E aí, se a pessoa veio me seguindo e a cada live eu entregava conteúdo, eu fui ensinando e mostrando, aí eu fui educando. Eu fui juntando essa galera. Aí depois eu fiz 2 semanas de live 3 vezes ao dia. Foi uma loucura. Live, duração de 1 hora. No Instagram, Facebook, YouTube. Às 13, às 17 e às 23 horas. Tinha gente que assistia todo dia ou mais de uma por dia. Aí depois, antes de abrir as inscrições para o VT7, eu fiz um evento semana Empresários que Vendem Muito. Durante 1 semana eu dei um conteúdo incrível para essa galera. Incrível. Dentro de uma comunidade com aula, vídeo. Eu mostrei muito, tirei muito valor, muito valor, muito valor, muito valor. Aí as pessoas compraram mesmo sem ter o dinheiro. Elas fizeram. Muitos puderam pagar da boa e outros fizeram o dinheiro. Então, a facilidade de encontrar. Eu vou falar sobre isso amanhã. Usar a internet, tem várias formas. Eu fui construindo uma audiência aquecida para comprar o VT7. Quando abri a inscrição, um monte de gente comprou. Quem tinha dinheiro e quem não tinha dinheiro. Se virou, pô. A pessoa viu. E a galera que está dizendo que está curtindo. Show? Então, facilidade para encontrar. 6, tamanho e densidade do mercado. O que é tamanho e densidade? Do público, né? Muitas pessoas e densidade que elas fiquem reunidas. Eu reunir as pessoas através da internet. Produzindo conteúdo, eu vou chamando, eu vou trazendo, vou atraindo, a pessoa vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo. E uma possibilidade de recorrência. O que é recorrência? É você vender várias vezes para a pessoa. A recorrência verdadeira é quando o cliente paga uma mensalidade para você. Por exemplo, Netflix é recorrência. Eu não sei se você sabe, a Netflix ela só tem lucro, se eu não me engano, no 27º. Eu não lembro se é no mês 17 ou no mês 27. Eu acho que é 17º mês. A Netflix tem prejuízo nas 16 primeiras parcelas que a gente paga. Porque ela fala um conceito chamado LTV, Lifetime Value. É 17º mês, né, Laís? Valeu, Laís. Obrigado. Então, a Netflix, ela é recorrência. A gente paga mensalmente 30 e poucos reais, sei lá, 40 reais, mas ela só tem R$1 de lucro no 17º mês. Então, esse é o conceito certo. Eu não tenho, é como se fosse uma assinatura, eu não tenho solução de assinatura. Mas todo o treinamento que eu entrego, se as pessoas colocarem em prática, o resultado vem. Então, por exemplo, vários dos meus alunos já compraram vários treinamentos meus. Vários. Sanada já comprou um monte, Renata já comprou um monte. Vários alunos aqui, o Ilmar comprou o VT7, comprou os scripts secretos, Dodô comprou o VT7, scripts secretos, vários. Vários de vocês aqui já compraram vários dos meus treinamentos. Por quê? Você compra um resultado, compra um treinamento,
gera resultado. Aí você compra o segundo treinamento, gera resultado. E aí depois que você... A pessoa quer comprar sempre. Comprou um, gerou resultado, comprou outro, gera resultado. Enquanto gerar resultado, enquanto eu gerar mais lucro para o meu cliente do que ele pagou, ele vai comprar todos os meus treinamentos. Então, esse é um segredo enorme que eu faço. Entregar mais valor do que o cliente está pagando. Isso é mágica. Não é uma recorrência, mas quando eu falar sobre o conceito do amanhã, do LTV, né, que é a jornada do cliente, o valor do cliente, quanto esse cliente representa para você durante o tempo, você vai ver que eu não analiso uma venda só quando o cliente entra. Por isso que eu gero valor para cacete. Por isso que eu entrego mais do que eu prometo. Eu só não faço algo de assinatura, de pagamento mensal, que é muito trabalhoso. É uma opção minha que eu não quis. Eu prefiro entregar soluções específicas, entregar mais do que o aluno pensou, e dessa forma ele está sempre comprando comigo. Olha só, o Silvino está comentando, ele contou que estava na negociação com o cliente. O Silvino tem uma corretora que vende plano de saúde. Ele ligou para o cliente, negociou, eles ficaram trocando o WhatsApp para tirar dúvida. Quando ele falou, eu estou saindo toda hora que eu tenho que responder aqui. Falei, peraí, como é que é a história? Liga para o cliente agora, a gente ia parar para o intervalo. Liga para o cliente agora, no intervalo, e fala isso. Eu dei uma técnica de fechamento para ele. E é um contrato, se Silvino peço autorização, que vai gerar mais de R$8.000 de comissão para o Silvino. Quase R$9.000. Ele falou, ó, teve o meu caso do fechamento de quinta-feira nos acréscimos. Usei a técnica que você tinha falado de me ensinar e ajudei o seu Teon a se decidir na hora. Já fechou, Silvino? Tinha só uma questão do contador lá da contabilidade da empresa. Vai gerar para ele quase 3 vezes o que ele pagou no VT7 numa venda. Ok? Então, eu vendo algo, entrego muito, ajudo, aí eu estou sempre vendendo para o meu cliente. Então, muito cuidado para não entregar de qualquer jeito. Muito cuidado para não entregar pouco. Muito cuidado para não entregar só o que o cliente pagou. Entregue mais. Vamos lá. Cliente ideal. Algumas perguntas. Você tem que saber o que ele já valoriza em relação ao problema dele, em relação a uma solução. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu cliente ideal. O meu cliente ideal, ele não valoriza muito um curso de formação acadêmica, que ele já entendeu que a faculdade... Teve uma empresa que me procurou recentemente perguntando se eu não quero transformar um dos meus treinamentos num curso universitário. Isso já foi o meu sonho há 15 anos atrás. Hoje não é mais. Eu acho que o empresário, ele não está focando, ele não valoriza. Ele entende que esse treinamento aqui, esse evento, ou o VT7, que é um curso livre, gera muito mais resultado que um curso, um MBA de negócio. Que a faculdade, a pós-graduação, o MBA prepara as pessoas para serem funcionários. Não prepara para ser empresário. Por exemplo, no caso do Silvino, o cliente dele valorizava uma rede credenciada importante. O Silvino vendeu para o cliente, entre outras coisas, que teria uma rede de hospitais melhores. Você tem que entender o que o cliente já valoriza, porque quando você entende o que o seu cliente já valoriza, você adapta a sua comunicação. Você tem que... Outra pergunta. O que o cliente está te comparando? Quando o cliente falar para você, está caro, de forma sutil, você pode perguntar, mas para mim entender, para que eu possa entender melhor, está caro comparado com o quê? Porque muitas vezes o cliente compara uma coisa com outra. Uma vez o cliente falou para mim, Sérgio, há anos atrás, né, quando eu fazia todas as negociações dos contratos, das inscrições dos nossos treinamentos, hoje é a nossa equipe. Uma vez a pessoa falou, mas Sérgio, o teu treinamento está muito caro. Eu falei, sério? Mas só para entender, está caro comparado com o quê? Lá no Senac tinha um treinamento que era R$150. O seu era um treinamento, eu acho, de 5 mil. Falei, 150 para 5 mil é muito diferente. Mas olha só, você sabe quem é o professor? Sim.
Falei, qual a idade dele? Ele tem 21 anos. Falei, você acha que esse cara já foi empresário? Não. Como é que... Então, vamos lá. Será que ele já quebrou uma empresa e aprendeu a sair dessa empresa do nada, cheio de dívida? Não. Ele já foi ameaçado por cobrador e tinha que aprender a vender rápido? Não. Ele já ajudou outras pessoas a aumentar? Não, não sei. Falei, provavelmente esse cara leu 3 livros e virou professor do Senac. Nada contra o Senac, é uma instituição séria que eu respeito muito. Mas não tem. Ele dá garantia. Ele, como assim? Ele dá garantia? Garantia de quê? Eu falei o seguinte, o meu aluno, quando ele se inscreve no Venda Turbinada, VT7, ou em qualquer treinamento meu, se tem uma regra. Se ele tem uma garantia. Se ele fizer direitinho o que eu orientei, se ele assistir todas as aulas, fizer todas as atividades direitinho, e se, por exemplo, no caso do VT7, se o meu aluno assistir todas as aulas no prazo, fizer todas as atividades do treinamento no prazo que a gente definir, e se em 90 dias ele não tiver, a venda dele não aumentar, eu olho no meu sistema. Se ele assistiu todas as aulas no prazo que a gente combinou, se ele fez todas as atividades no prazo que a gente combinou, se ele colocou em prática tudo que eu ensinei, eu devolvo o que ele pagou em dobro. Eu devolvo o dobro do que o meu aluno pagou. Aí eu falei, lá no Senac, eles devolvem em dobro? Não. Eu falei, entendi. E aí, na conversa, ele entendeu que o meu treinamento que eu vendia na época a R$5.000, era uma imersão de 2 dias presencial, o meu R$5.000 era mais barato do que os R$150 do Senac. Eu vou repetir a frase. O meu R$5.000 ele ficou com uma percepção de mais valor, né? O preço pareceu ser menor do que os R$150 do Senac. Então, é uma comparação completamente diferente. Então, você tem que saber com o que o seu cliente está te comparando. Você tem que saber o que ele vai ganhar ao comprar. Uma vez, um rapaz me falou, Sérgio, eu trabalho com commodity. Commodity, produto é tudo igual. Eu vendo roupa. O cliente, ele compra e leva a roupa. Falei, não é só isso, cara. Essas técnicas que eu ensino servem para B2B, B2C, para qualquer segmento que eu ensino você a entender quem é o cliente ideal. Eu tenho outro grande case, outro depoimento do Elton. O Elton é lá da Itaquera, em São Paulo. Ele tem uma loja que ele vende barras de ferro. Antes do VT7, ele vendia barra de ferro, que é mais commodity que vara de ferro. Antes, ele vendia 100 barras por mês. Depois do VT7, ele passou a vender 2.500 barras por mês. Ele multiplicou por 25 vezes. Commodity. Então, você tem que entender o que o cliente vai ganhar. Ele não ganha só o produto. Qual a transformação? Como a vida dele vai mudar? Por exemplo, no caso que muita gente vê com preconceito, no caso da Carol, da Carolina, que ela trabalha com assistência funeral. A gente fala com funeral, que é isso? Assistência funeral? Cara, isso é importante. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia. O que ganha uma pessoa que compra assistência funeral? Cara, é tudo diferente de morte. A pessoa ganha paz de espírito, de saber que a hora que desencarnar, que morrer, essa pessoa não vai deixar dívida para a família. Eu lembro quando a minha avó, já falecida, nossa grande matriarca, um amor enorme por ela, quando ela comprou a assistência funeral dela, ela falou, estou comprando assistência funeral porque eu não quero que a minha família tenha trabalho nenhum e gaste dinheiro nenhum quando eu morrer. Vocês só vão ter um número para ligar. Velhinha, cara, ela comprou com 70 e poucos anos, acho que 60 e poucos anos. Ela comprou com 70 e poucos anos e falou, comprei assistência funeral, chamou lá alguém na casa dela e falou, quando eu morrer, está aqui o contrato, vocês ligam para esse número aqui, dá o meu nome, está tudo resolvido. Então ela falou, eu estou com paz de espírito, porque eu estou sabendo que eu não vou dar problema para ninguém. Vocês não vão gastar dinheiro, não vão ficar perdidos, não... Cara, ela teve paz de espírito e tranquilidade em vida. Então, assistência funeral não é papo de morte, é papo de vida.
que aí tem uma outra explicação, que quando acontece, né, a gente perde alguém, todo mundo fica desestabilizado. Todo mundo fica desestabilizado. E nessa hora, saber para onde ligar. Tem uma frase que eu ouvi de um amigo, que era... Eu já tive um clube de... Depois que a minha empresa quebrou há 20 anos atrás, que era muito grande, era na corretora de plano de saúde individual, nós montamos outra plano de saúde, outro escritório pequeno, de plano de saúde empresarial, e tivemos um clube de benefício. Uma das soluções era o auxílio funeral também. Empréstimo consignado, plano odontológico e tal. Aí teve uma frase que eu aprendi com um cara, que ele fala que quando você tem uma assistência funeral, se, né, uma fatalidade acontecer, basta você fazer uma ligação e depois pode chorar. Pode curtir o luto. Liga e chora à vontade lá, né? O luto da... Você não tem que se preocupar com mais nada. Pior é a pessoa chorar desestabilizada, ter que resolver. Percebam que a gente tem que entender o que o cliente vai ganhar. Então, Carol, eu espero que você não venda. Você não vende assistência funeral. Você tem que vender paz de espírito, você tem que vender tranquilidade da família, você tem que vender harmonia e equilíbrio da família no momento difícil que acontece com toda a família. Na verdade, a assistência funeral é para a família ficar bem em vida. A assistência funeral, na minha opinião, é para a vida, não é depois que morreu. Depois que morreu, botou no caixão, foi lá, é só o corpo mesmo. Então, a assistência funeral é um produto de vida, não é um produto de morte, entendeu? É igual seguro de vida. Seguro de vida é para a vida, não é para a morte. É para quem fica tocar a vida. Essa é a sacada, é você olhar seu produto ou seu serviço. Por exemplo, alguém aqui ficou surpreso com a minha visão sobre assistência funeral? Que às vezes, acontece muito isso lá no VT7, eu dou exemplos para os meus alunos, o pessoal, pô, fiquei até com vontade de comprar esse negócio. Alguém ficou interessado em comprar uma assistência funeral? Alguém viu o valor? Alguém achou que seria importante? A Renata falou ali, eu fiquei pensando aqui, haha, mesmo ela jovem. Ok? Lá, o Marcelo Moço, sim, ficou interessado. Vital Jorge, sim, ficou interessado. Jucemara, sim, ficou interessada. Olha só. Cara, por tudo é abordagem. Provavelmente essa galera que falou que ficou interessada, que via assistência funeral como uma visão mórbida. O Franklin, Santo lá, comprar agora. Deu para entender? Tudo é a forma, não é o produto, não é o serviço. Eu vou falar sobre, é a oferta, é como você comunica, é como você entende o que o cliente vai ganhar. A minha habilidade é entender o que o cliente vai ganhar. Olha aqui, se eu tivesse, Carol, vendo Carol e Josan, se eu tivesse agora fazendo um pitch de venda eu tinha vendido um monte de assistência funeral agora. Mas agora pergunta, o que eu falei que dá? Qual característica que eu falei? Então, olha só, eu vendi para vários de vocês aqui a ideia da assistência funeral. Eu nem expliquei o que é, como é que... Não importa. Não importa. Eu sei o que é, eu entendo o coração das pessoas. Essa é a habilidade de estudar o cliente ideal. Entendeu? Eu fiz uma venda sem dizer como funciona. Isso é sensacional. O foco não é no produto, o foco não é no serviço. O foco é no cliente ideal. Então, perceba, eu mudei a forma de ver. Não é de morte, é de vida. E isso é foda. Aí, vamos lá. Aí, quando você aborda, o que o cliente perde ao não comprar? Paz de espírito. Vai deixar um problemão. Vai deixar a família perdida. Por exemplo, essa galera toda que se interessou na assistência funeral, eles não sabiam que tinham essa dor, eles não sabiam do problema. Por não saber do problema, eles não procuraram vocês, Carol. Se você comunicar da forma certa, você vai fazer as pessoas descobrirem uma dor que não sabem que tem. É o caso que o Vital falou. O Vital falou, poxa, eu não percebi
que a assistência funeral não vai gerar, ele falou, ó, cadê aqui? Comentário do Vital, deixar o ente querido tranquilo, em paz, em um momento de dor é fundamental. Comprei a ideia. O Vital nunca tinha parado para pensar nisso, ele não sabia que tinha essa dor. Por não saber que tem essa dor, eles não... Se você abordasse, oi, tudo bem? Eu trabalho com assistência funeral, isso é muito importante. A pessoa, não, isso é de morte, não. Vai dar azar comprar essa porra, vou morrer rápido. Tem gente que fala isso, né? Mas ao eu imaginar um momento da perda em que o produto, o serviço seria necessário, eu consegui entender a dor. Não é dor no cliente, é dor com D de dado. Dor do cliente. Você tem que se colocar no lugar do cliente, você tem que entender a visão do cliente, não a visão no. Não é para você olhar nele, é você olhar como ele. Aí, olha a continuidade aqui, ó. O que fará o seu cliente comprar? Um dos pontos é olhar a visão do cliente. Mas qual a visão do cliente que você precisa? O que fará ele comprar agora? Outra coisa, anotem aí, 3 passos. Anota aí agora. Passo 1, estimular o cliente a comprar. Passo 2, estimular o cliente a comprar com você. Passo 3, estimular o cliente a comprar com você agora. São 3 passos. Estimular o cliente a comprar, 2. Estimular o cliente a comprar com você, 3. E estimular o cliente a comprar com você agora. Deixa eu pegar um gancho. Não é descobrir o desejo, não. Desejo não vende. Anotem aí, desejo não vende. Entender o desejo do cliente e ajuda a contribuir. Mas o que vende é dor e medo. Na verdade, quando eu fiz essa abordagem aqui da assistência funeral, eu abordei a dor de deixar a família sozinha se virando. A maior parte da galera que falou aqui foi homem, geralmente, né? A visão do provedor, embora a mulher também, muitas delas bancam a casa sozinha ou bancam junto. Eu mexi no coração de algumas pessoas que, além de deixar a família sem eles, mesmo deixando a família em falta da presença, ainda vai deixar dívida. Porra, tem que ir em cemitério pagar funeral, tem que escolher caixão. Não sabe se pega o defunto, se corre, se liga, se vai para o cemitério, se vai para o hospital. Ainda tem aquela galera que chega lá, ainda tem nessas horas os malandrões que, quando a família fragilizada entra oferecendo coisa cara pra caramba. É a dor. Eu vendi aqui na dor. Só que é o seguinte, na dor do bem. Eu não falei que ninguém ia morrer. Eu falei de uma forma bonita, mas eu abordei dor. Ok? Então vamos lá. O que fará? Você tem que entender o que fará o seu cliente comprar, o que fará o seu cliente comprar agora, como provar que funciona. O que faz o cliente querer comprar é eliminar a dor. Dor real ou dor possível. Entendeu? Então, para provar que funciona, o depoimento é maravilhoso. Ok? O depoimento, ele complementa, ele tira dúvidas, ele gera autoridade, ele prova que funciona. Outra coisa. Eu me preocupo em provar que não dará errado. Opa! Então, eu provo para o meu cliente que não tem como dar errado. Se você é lentinho, tem gente que é lentinha. Eu não consigo botar, não tem problema. Vai ter mentoria, toda semana eu estou lá te apertando, estou te apertando. Na última mentoria, eu botei dedo na cara e falei, você não fez ainda, faz aí, faz aí. Quem tem dificuldade de colocar em prática, não tem problema, eu ajudo. Sérgio, na aula ao vivo, eu não consigo assistir aula. Tudo bem, tem aula gravada também para você assistir quantas vezes você quiser. Eu tenho dificuldade de aprendizagem. Você sabe ler, escrever, sabe se comunicar? Sim. Está com muita dor? Quer mudar a tua vida? Está te incomodando muito? Então faz o treinamento que eu garanto que dá resultado. E se por um acaso você colocar tudo em prática que eu te ensinei e não gerar o resultado que você gostaria, não tem problema. Se você fizer o que eu mandei e não te der resultado, eu te devolvo em dobro. Então, o máximo que pode acontecer é você fazer o que eu mandei e não dar
não dá certo, e em 3 meses você tem 100% de lucro no investimento que você fez. Você só ganha. Então, isso é saber as objeções. Eu me preparei para saber as objeções do meu cliente. E a gente fala sobre isso.